filosofia. A gente tem sempre lembrado que se a gente quer fazer uma teologia séria, de verdade, a gente tem que então usar conhecimentos de outras ciências. Ah, não, o Espírito me ilumina, o Espírito me inspira. Então é suficiente para eu conhecer? Não, não é. Se você quer fazer uma coisa séria, não é assim que o Espírito trabalha. Lembrando, por exemplo, eu gosto muito de lembrar da experiência de Lucas, né? Capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele fala lá como é que o Espírito trabalha, como é que o Espírito inspira. Não é falando no ouvido, não é vendo sinais, não é isso, não é assim não. É de maneira séria, porque se fosse assim ia ser um desastre. Porque o que tem gente vendo coisa absurda por aí ia ser um desastre. Né? O Espírito trabalha de maneira séria. Então lá ele fala, ele coloca que ele entendeu, né? Ele tinha visto muita gente falando sobre Jesus, então ele entendeu que deveria escrever também. Então ele foi pesquisar, ele foi ter contato com as pessoas, ele foi vivenciar com aquelas que eram testemunhas do que Cristo foi, do que Cristo fez. Então ele ouviu essas pessoas, ele anotou, ele escreveu, ele colocou no papel, ele fez tudo isso. É assim que o Espírito trabalha, de maneira séria. Entendeu? Esse negócio de, tá recebendo do ar, do vento, não. Né? Ah, mas Moisés foi assim. Não foi assim, não. Né? Agora, Moisés tinha uma linguagem onde ele dizia, por exemplo, ele dizia assim, eu vi a Deus face a face. Isso não existe, isso é impossível. Ninguém vê Deus face a face. Agora, na linguagem de Moisés, é a maneira dele dizer, olha, eu era muito íntimo de Deus. Entendeu? E as pessoas entendem que ele não está mentindo. É a maneira dele falar. Ele está dizendo, olha, eu tinha muita intimidade com Deus. Mas face a face, fisicamente, isso é impossível. Não existe isso. Né? A própria Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Entende? Então é nesse sentido. Para a gente fazer uma teologia séria, a gente precisa também dos conhecimentos da filosofia. Certo? Se a gente não tiver esses conhecimentos, não tiver essas abordagens, né, que nos ajudem na teologia, a gente pode até fazer uma teologia meia boca, mas não é uma teologia séria. É por isso que a gente então está revendo, conhecendo algumas das ciências que nos auxiliam, não é, nessa nossa busca de conhecer melhor a respeito de Deus, a respeito do estudo de Deus. Então, dentro dessas informações sobre filosofia, nós temos aqui o seguinte: os principais subcampos da filosofia acadêmica incluem a metafísica. A metafísica, ela se preocupa com a natureza fundamental da realidade e do ser. Tá? A metafísica, ela quer saber por que existimos, como existimos. Então, é aquela coisa mais, digamos, mais aprofundada. É a base de tudo, a base que faz as coisas serem o que são. Então, é isso que é a metafísica. A epistemologia é outro subcampo da filosofia, né? Ela se preocupa sobre a natureza e bases do conhecimento. Então, para haver o conhecimento, quais são as bases, né? O que fundamenta, o que é que está por trás daquele tipo de conhecimento, né? Que dê aquele conhecimento, valorize, seja algo significante dentro de um contexto. Então, qual é a base que favorece para que aquela informação seja bem entendida dentro de todo um contexto onde ela está? Também faz parte da filosofia, né, dos subcampos de trabalho, a ética, a estética,
a filosofia política, a lógica, a filosofia da ciência. E essas são algumas das áreas, né, que a filosofia se interessa em estar estudando. Até já falamos por quê. Haviam outras, mas as outras foram, de alguma forma, foram se transformando em ciências, foram se, né, deixando o campo da filosofia e foram se tornando ciência, e aí elas foram saindo, porque cada uma começou a ser estudada de maneira específica, né, em seus vários campos. Agora, as que ainda estão dentro da filosofia, sendo atuadas, trabalhadas pela filosofia, ainda são essas, né, que provavelmente, como as outras aconteceram com as outras, mais algum tempo e elas vão se concretizando como ciências específicas para serem estudadas. E todas muito importantes, muito essenciais para a gente fazer uma teologia séria, importante, real, de verdade. Tá bom?